Boa noite, estamos iniciando mais uma live do PSTU, que acontece todas as quarta-feiras, às 19 horas. Hoje com o tema A Invisibilidade dos Trabalhadores da Educação no momento da pandemia. Estamos com a participação de Arleide e de Jeane. Infelizmente, acho que tivemos um problema técnico com a nossa companheira Arleide, ela não conseguiu entrar. Dando continuidade, eu vou iniciar aqui a fala, falando sobre a invisibilidade do professor, que não é algo novo, não acontece devido à pandemia. É algo que a pandemia potencializa essa invisibilidade, mas que não é algo novo. O primeiro ponto é a discussão O primeiro ponto a colocar aqui é a questão da participação do professor na construção dos currículos, na construção dos objetos de estudo, na construção dos mecanismos de avaliação dos alunos, que é feito pelos gestores e que não tem a participação efetiva dos professores quando se coloca um ou outro professor apenas para legitimar esses currículos, mas, na verdade, eles são feitos de cima para baixo e impostos aos profissionais da educação que não participam dessas elaborações. Ou seja, aí já se mostra a questão de uma invisibilidade do professor na construção do currículo, dos objetos de estudo. E, nessa situação, o professor só aparece quando dá errado. Se os resultados não forem os esperados pelos gestores, a culpa vai ser do professor. Então, aí a visibilidade do professor aparece nesse momento. Quando dá errado, quando os resultados não são esperados. Então, a participação é apenas quando dá errado. Quando dá certo, eu vou trazer um exemplo aqui da cidade de Sobral. Não vou entrar na discussão da validade dos meios de avaliação, mas Sobral tem um IDEB alto. Mas quando se fala em Sobral, se fala na gestão da educação em Sobral. Não fala nos profissionais da educação de Sobral, que estão no dia a dia, na lida com nossos alunos. Mas fala da gestão. Quando dá errado, a culpa é do professor. Eu não estou aqui colocando que somos vítimas. Na verdade, eu estou colocando que devemos ser parte ativa na construção dos currículos, na construção dos objetos de estudo, porque, afinal, somos nós que entendemos e trabalhamos com a educação, que estudamos a educação. Muitos gestores sequer são da área da educação, mas se acham no direito de colocar o que deve ser ensinado, o que deve ser aprendido nas escolas. Aí entramos na questão da pandemia, e eu vou citar aqui um gestor municipal que fala o seguinte, é o gestor de Camaçari, o prefeito de Camaçari, que ele coloca o seguinte: vamos ouvir técnicos, vamos ouvir a saúde e infectologistas. Primeiro, eu não entendi por que ele colocou infectologista fora da saúde, mas tudo bem. Ele vai ouvir técnicos, eu não sei quais técnicos também, a saúde, enfim, vai ouvir a saúde. E não vai ouvir os três principais elementos, os três principais interessados na educação, que são os profissionais da educação, os alunos, os pais e os responsáveis. Como é que você vai ouvir alguém para retorno às aulas e não ouvir os principais interessados na questão da educação? E isso não é uma fala apenas do gestor de Camaçari, mas de muitos gestores municipais e estaduais. Então, essa invisibilidade ela é notória antes e durante a pandemia. Não é algo novo. Eu vou passar a palavra agora para a colega companheira Anne dar continuidade.
Companheira Arleide, seu microfone está fechado o tempo todo. Nós não estamos conseguindo te ouvir. Desculpa. Desculpa, gente, estava aqui. É porque a net caiu e eu acabei ficando com o microfone fechado. Então, assim, é a situação. Eu comecei a falar o seguinte, que estamos com esse projeto de lives, né, nós do PSTU. Apresentamos inicialmente falando um pouco sobre o PSTU, as redes sociais. Na segunda live nós falamos sobre a conjuntura nacional, junto com a local, e hoje nós estamos falando sobre educação, principalmente a invisibilidade dos trabalhadores em educação, né? Como o companheiro Elmo. Não está fechado, não. Como o companheiro Elmo tem dito aqui, né? Então, o que acontece? Agora, inicialmente, no início da pandemia, o que acontece? Os governadores estavam indo contra essa política de Bolsonaro de abrir tudo, abrir comércio, né? A economia deve continuar. E aí, o que acontece? Hoje, esses governadores estão com a política alinhada ao governo Bolsonaro, não é isso? Está alinhado. Assim, porque o que está acontecendo, né? Aí, como o companheiro Elmo falou, que hoje eles não escutam a questão dos trabalhadores da educação, quando se refere à abertura das escolas, à volta às aulas, né? E aí eu falo o seguinte, veja o seguinte assim, por que está acontecendo isso, né? Por que essas voltas às aulas agora, neste momento? Não seria interessante fazer a discussão com os trabalhadores da educação? Então, assim, o companheiro Elmo já falou aí, agora eu quero que seria interessante que a companheira Jeane fale o seguinte, voltar às aulas está difícil, né? A gente compreende isso, né, companheira Jeane? Mas, assim, essa situação a situação dos trabalhadores na pandemia também está complicada. Mas eu gostaria que você fizesse assim, um apanhado geral assim, da situação dos trabalhadores antes e depois da pandemia, e durante a pandemia, levando em consideração assim, as medidas que o governo tem criado. Há algumas medidas que ele tem criado para melhorar a situação desses trabalhadores. Que medidas são essas, no caso, se é que eles criaram, né? Então, boa noite a todos e todas, saudações aos colegas professores, aos estudantes, a todos. É um prazer estar aqui novamente com vocês. A Arleide, nossa interlocutora, o sinal deu uma quedazinha aí, mas já voltou. Isso acontece em qualquer live, né? A gente tem esses probleminhas técnicos, mas que foram solucionados aqui. Imaginem agora os problemas de alunos que têm um acesso à internet muito, muito mais limitada. Pois é. Então, a pandemia, na verdade, ela evidenciou a desigualdade social que existe no Brasil. Isso não é fato novo para ninguém, não é? A abertura da nossa live com a interrogação da Legião Urbana, que país é esse? É uma resposta que a gente vem buscando desde sempre, porque é um país que é conhecido mundialmente por ter um abismo imenso entre as classes sociais, não é? E isso não é diferente na escola, na educação, nesse plano da educação na escola pública. Então, como era, respondendo aí a pergunta que a Leide colocou muito bem, como era a educação antes da pandemia? A educação antes da pandemia, sobretudo nas escolas públicas, já vinha passando por um processo de sucateamento das escolas, né? Os trabalhadores da educação
nós recebemos um reajuste, digamos assim, no início de 2019, segundo a SEC, né, um reajuste acima do piso salarial. Nós só temos um piso salarial do magistério desde 2008, o que é muito recente, a história é muito recente do Brasil, né? Se a gente for comparar em outros períodos. E será que os trabalhadores da educação são invisíveis a essa sociedade, a esse país que vem sendo construído ao longo do tempo? Não é? O que traz essa desigualdade, acima de tudo, na escola pública que a gente está vendo agora, as polêmicas das aulas remotas, né, dos conteúdos colocados para os estudantes, estudantes que vão fazer o Enem que foi adiado e que os estudantes sugeriram maio, mas vai ser janeiro e fevereiro, né, a dificuldade de acesso dos estudantes, dos trabalhadores, de forma geral, da escola pública, em manter o seu ganha-pão, né? Quanto a isso, nós, professores, por exemplo, estamos fazendo, em grande parte, as chamadas aulas remotas. Na live anterior, a gente falou um pouquinho sobre isso, né? Que é a orientação, o acolhimento para manter esses nossos alunos próximos a nós. A pandemia, ela trouxe essa possibilidade, mas ela trouxe também a dificuldade, não é? Como a gente já vem tocando nesse assunto, o acesso à internet é muito difícil, não é? Tem escolas nas zonas rurais, Brasil afora, tem uma dificuldade imensa desse acesso. Mas como é a situação dos trabalhadores? Muitos colegas têm relatado que têm trabalhado muito mais, né? Porque o fato das aulas remotas serem via internet e serem executadas em casa devido ao isolamento social necessário por conta da pandemia do coronavírus, essas aulas muitas vezes parece que não tem um limite de horário, né? Como se o professor estivesse sempre à disposição para poder fazer essa orientação remota aos estudantes. Nossos estudantes, pelo menos há relatos de que eles têm realmente tido dificuldades para se manter motivados, assim como todos nós também trabalhadores da educação. Isso também já é um problema antigo, não é um problema novo. Isso só veio ser evidenciado agora. Então, a desmotivação, ela é gerada por vários fatores. A insegurança por conta da questão da violência dentro das escolas, a insegurança por conta da questão de que nós trabalhamos com recursos escassos. Eu vou falar mais adiante sobre essa questão dos recursos, como é que eles chegam até as escolas. Inclusive, nós tivemos há pouco a votação do Fundeb, né, que se arrastou, porque esse ano venceria o prazo para a regulamentação do Fundeb, enquanto um fundo necessário e utilizado para a educação básica no Brasil, né, que não era para ter sido da forma como foi, né, cheio de polêmicas, sem uma discussão, um debate efetivo com a sociedade. Então, isso é recorrente na educação pública brasileira, o descaso em relação aos cuidados com os trabalhadores da educação, que não são só professores, são os professores, são as merendeiras, são os porteiros, o agente de portaria, são as pessoas que estão no dia a dia lá na administração. Então, esses cuidados são necessários, mas ao longo do tempo, e a gente está aqui se referindo às escolas públicas, principalmente na Bahia, né? Por questão também da prática, né, que nós temos dentro dessas escolas. E essa desmotivação, ela é ocasionada pelas dificuldades que vêm sendo enfrentadas,
A escola pública, ela recebe investimento, mas é um investimento muito esporádico, muito pequeno, muito escasso e que não corresponde às expectativas de um país que respeita os seus educadores e que respeita os seus estudantes, a educação e o desenvolvimento da ciência por conseguinte. É isso. Mais adiante a gente vai conversar mais. Bom, ótimo, professor Jeane. Primeiro eu quero assim, parabenizar as pessoas que estão nos ouvindo aqui, que são da Cloda, né? E os companheiros que estão aqui, que estão aí. Então, assim, gente, ó, com áudio. Tá ouvindo? Eu tô ouvindo. Tá com áudio? Tá sem áudio? Não. Ah, sim. Porque eu tinha falado há um tempo, acabei ficando sem áudio, estava sem áudio, certo? Então, essa situação é precária, né? Houve fechamento das escolas. Agora, tem uma discussão sobre há uma discussão dos protocolos, né, para voltar o protocolo de volta às escolas. Então, assim, não tem data prevista, no entanto, tem essa discussão, né? E numa das discussões, como a professora Jeane colocou, a companheira Jeane colocou, que falta recursos nas escolas. Mas eles dizendo que vão mandar recursos para as escolas para que funcionem corretamente a divisão de turmas, né? Essa divisão de turmas é interessante, que é bom lembrar que, como o ano passado o governo fechou muitas escolas, né? E isso encheu mais ainda essas turmas. E agora tem que fazer essa divisão, segundo eles, com aulas alternadas, para evitar a contaminação, o que não vai evitar. Aí eu venho professor, companheiro Elmo, perguntando o seguinte, assim, essa solução de protocolo, né, algumas medidas criadas no protocolo, com divisão de turmas, né, EPIs para os alunos e professores que vão chegar, será que resolver a situação e vai deixar a situação, hora mesmo de voltar a essas aulas? Aí eu quero que vocês respondam também de acordo com a escola municipal, né? Que nós estamos trabalhando com duas realidades também, né? Sim. Eu vou falar um pouco sobre isso, mas antes eu vou falar aqui um pouco, seguindo a fala da companheira Jeane, quando ela fala do piso salarial. É bom deixar claro que esse piso é só para os professores, não é para os profissionais de educação. Não existe ainda um piso salarial para os profissionais de educação, porque todos que estão lá na escola são profissionais de educação. O piso é só para os professores. Quanto ao Fundeb, é bom nós, professores, ficarmos atentos. Foi aprovado na Câmara dos Deputados. Está no Senado ainda, ou seja, não tem nada aprovado ainda. A luta continua para a aprovação do Fundeb. Temos que ficar atentos quanto a isso, porque eu percebo que alguns professores estão entendendo que já foi aprovado. E não é verdade isso. Ele foi aprovado na Câmara dos Deputados e agora está no Senado e tem que ser votado 2 vezes, 2 turnos no Senado para ser aprovado. Quanto a protocolo de retorno, eu vou falar aqui algumas coisas básicas, assim, que não faria nem sentido governadores e prefeitos estar falando sobre isso. Eu já vi algumas lives de secretários de educação, de gestores falando sobre isso. Falar em colocar janelas nas salas de aula, colocar ventiladores em sala de aula, colocar pia e sabonete nas escolas, nos corredores das escolas, são coisas que não deveriam nem sequer ser colocadas como protocolo, já deveriam existir há muito tempo nas escolas. Como é que entende-se que existem escolas nos municípios e no estado que não tem ventiladores na sala de aula, que são salas sem janelas? Então, esses absurdos não deveriam nem ser discutidos como protocolo de saúde, mas como prática diária das escolas. Não existe essa questão. Assim, esses protocolos, primeiro ponto dos protocolos, eles falam só na escola, como se a escola fosse um ponto fora, uma ilha fora da comunidade.
como se os alunos entrassem na escola e seguissem aqueles protocolos e não tivessem vindo de lugar nenhum e depois que saíssem não fossem para lugar nenhum. Não tem como você trabalhar com protocolo na escola. Os alunos vão para a escola como? Como é que eles chegam? De onde é que eles vêm? Eles vão para a escola sem transporte público? Depois que esses alunos saem da escola, eles vão para onde? Então, é absurdo o pensamento de retorno às aulas com protocolo só para a escola, sem condições nenhuma. Outra coisa, o professor vem de onde? Assim, nós sabemos aqui, os próprios professores que aqui hoje estão fazendo essa live, moram numa cidade, trabalham em outras cidades. Então, eles vão ter que circular. E circular a pessoa significa circular o vírus. Eu vou dar um exemplo aqui de uma cidade nos Estados Unidos, com a reportagem do UOL de 11 de agosto, que depois de 6 dias de retorno às aulas, 826 alunos foram para a quarentena e 43 professores foram para a quarentena. E ele só coloca aqui alunos e professores, fora os outros funcionários, os outros profissionais da educação. Então, é inaceitável esses protocolos frágeis, esses IPI aí, que nós sabemos que é só conversa, não vai chegar para todo mundo, não tem como. Assim, essas máscaras vão chegar para todos os alunos, em todos os cantos de nosso estado. É complicadíssimo pensar nesse retorno às aulas, nesses protocolos frágeis. E aí eu entro na questão também dos profissionais da educação. É inaceitável estar participando dessas reuniões, legitimando esses protocolos antes de vacina. Não adianta estar o sindicato falar que é contra a volta às aulas sem vacina e estar participando dessas reuniões, legitimando esses protocolos. Tanto é que o governador fala lá que a PLB está participando dessa discussão, desse retorno às aulas. Então, é inaceitável isso. Inclusive, nós recebemos ontem formulário para responder sobre esse retorno às aulas, que eu mesmo não respondi, nem vou responder. É inadmissível isso. E é necessário que as bases, os professores, pressionem os sindicatos, que o sindicato entenda que o sindicato não existe por si só, ele só existe por causa dos profissionais que compõem a área, para não ter esse retorno sem vacina de forma alguma. Então, é inaceitável isso. Os protocolos são frágeis, são insuficientes, não levam em conta a realidade de cada região, de cada situação. Eu vou citar aqui a escola onde eu trabalho, é da zona rural, não existe nenhum caso nessa região de Covid até agora, graças a Deus, mas o que acontece? Os professores são de Salvador. Os professores que trabalham nessa escola são de Salvador, são de Alagoinhas, são de outras cidades, ou seja, vão levar o vírus para uma região que não tem, para fazer um capricho de retorno às aulas que no momento não cabe de forma alguma esse retorno às aulas no momento, com essa situação frágil de protocolo. E outra coisa, a situação dos profissionais da educação, essa questão da internet, e-mails, isso já é visível o tempo todo. Não foi a pandemia só botou a amostra. Assim, por que não chegou na zona rural ainda internet para todos os alunos? Esses alunos não deveriam ter internet antes da pandemia? Não é uma separação aí de quem pode ter internet e pode pesquisar, por exemplo. O professor passa uma pesquisa, ele vai fazer porque ele tem internet, e o outro que não tem internet. Quem se preocupou com isso antes da pandemia? Então, são situações bem lamentáveis e inaceitáveis. É isso, companheiro. Em relação ao acesso à internet, é bom lembrar que conheço comunidades que não têm ainda energia elétrica. Então, isso demonstra assim, um descaso total a toda a população brasileira, e principalmente a população pobre, né? Da zona rural também, né? E, assim, você colocou aí, companheiro, essa questão das escolas, dos trabalhadores na educação que não tem um piso ainda. E uma outra coisa importante, é bom lembrar que com a volta às aulas,
precisa-se de uma rígida higienização, né, das escolas, e esses trabalhadores de educação, de apoio, por exemplo, vão trabalhar em dobro, trabalhar dobrado, né? Além disso, tem alguns trabalhadores que estão no grupo de risco, então não poderão ir para as escolas fazer esses serviços. Foi questionada essa questão de, assim, bom, já que já tem um pouco número de trabalhadores de apoio, né, nas escolas, já precisar mais, né? Ainda vem a questão do grupo de risco. Então, foi dito o quê? Que, infelizmente, o governo está gastando muito e provavelmente não terá nenhuma contratação nesse sentido, né, de trabalhadores. Então, assim, como é que quer voltar às aulas, né? E preocupado com a educação, preocupado com a aprendizagem dos alunos, está preocupado com a comunidade escolar para não perder o ano letivo, e não tem recursos para contratar novos trabalhadores, para ajudar o pessoal de apoio. Vai explorar ainda mais os trabalhadores, né? Ou vai forçar, ou vão querer forçar esses trabalhadores a mesmo grupo de risco, aí as escolas, né? Então, assim, o que demonstra isso, né? Ficou bem claro que na pandemia houve um aumento, não foi um aumento, mas na verdade assim, escancarou mesmo as desigualdades sociais. Outra coisa também, rapidinho, né, para chamar a professora Jeane, é o sentido de que, como o professor Elmo colocou bem, que o sindicato mostra-se contra, o sindicato da categoria, mostra-se contra a volta às escolas, mas estão participando dos protocolos, né, das reuniões e tudo mais. E até o momento, os trabalhadores da educação não foram chamados para discutir essa questão em assembleia, né? Será que nós somos invisíveis, professora Jeane, para a direção desse sindicato? É uma boa pergunta. Olha, é uma batata quente. Bem, antes de mais nada, eu queria colocar aqui, reforçar o que Elmo colocou, o Fundeb não foi aprovado em sua totalidade. Inclusive, no site da CNTE, hoje tinha proposto um tuitaço chamado #AprovaFundeb, hoje às 10 da manhã, né? Então, colocou lá no site da Confederação Nacional dos Trabalhadores da Educação. Então, essa questão, o nosso tema é muito, uma provocação, né, para que a gente possa pensar em nós mesmos, enquanto educadores, como é que nós nos vemos, como é que nós somos vistos, ou se nós somos vistos por aqueles que deveriam nos consultar, não, colocar mesmo a gente dentro desse processo de protocolos para retomada de aulas, perguntar via assembleia. Nós não tivemos assembleia esse ano, mas nós tivemos algumas consultas virtuais via formulário, como a Arleide colocou muito bem. Isso não isso não vai pressionar governo nenhum a discutir de fato se esses protocolos eles vão funcionar sem vacina, o que não é o caso. Exemplo, hoje, no Jornal da Tarde, no Jornal Hoje, na Rede Globo, passou uma reportagem que a Prefeitura de Belo Horizonte falou que não vai retomar as aulas presenciais esse ano no município, porque não há vacina. Então, eles estão fazendo as aulas remotas, né, para manter essa aproximação com os estudantes, né, e nós precisamos estar cientes de que o planejamento precisa nos incluir. Então, se nós não estamos sendo ouvidos, que protocolo é esse de retomada das aulas?
Então, a gente precisa discutir, como o Gessilene está lembrando aqui nos comentários, discutir em conjunto e envolver os profissionais da educação, não somente professores, mas todos os trabalhadores da educação, como foi lembrado muito bem aí, a questão dos EPIs, né, que é algo assim indispensável. Eu já comentava nas escolas que eu trabalhava, questionando, né, os trabalhadores, principalmente que limpam os banheiros das escolas, né, onde está o EPI de vocês? Né? Antes, há pouco tempo, se alguém tiver aí exatamente o ano, por favor, coloque aí nos comentários, os trabalhadores das escolas, os funcionários que trabalham na limpeza e agentes de portaria, eles foram admitidos como REDA não tem muito tempo, não. Então, até pouco tempo existia essa rotatividade de funcionários, ainda existe, né, a rotatividade de funcionários nas escolas públicas, e o tal do contrato REDA, ele deu uma certa segurança, entre aspas, para esses trabalhadores que ainda tinham um contrato ainda mais precário, via empresas, via terceirizadas, que não forneciam o EPI a eles. Então, agora nós temos uma outra situação, uma outra condição, mas a situação permanece a mesma. Não é? Essa questão aí que a Almo colocou muito bem, colocar sabonete, ou colocar pias externas, colocar álcool gel disponibilizado. Se eu não estou enganada, desde 2016 a 2017, já existe uma lei estadual que coloca a obrigatoriedade de existir um dispensador de álcool gel em todas as repartições públicas, incluindo as escolas. Então, isso é uma obrigação. Uma outra questão que aí eu vou entrar comentar uma fala do próprio governador, Rui Costa, que disse que se as pessoas estão indo aos shoppings, restaurantes e bares, as pessoas podem também ir às escolas. Né? Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Por quê? Porque nas escolas nós temos o nosso ambiente de trabalho e é onde os alunos vão cumprir obrigatoriamente uma carga horária de ensino. Então, que história é essa? Não é? A gente precisa colocar as coisas, discutir as questões de maneira muito clara e para quê? Para que a gente possa ter a segurança necessária para que a gente não se contamine, para que outras pessoas não se contaminem. O sinal, a contaminação no estado da Bahia, ela está num patamar considerado alto, né? Informação hoje do jornal, do telejornal também, mas está no G1, quem quiser dar uma olhada lá. Então, e sobre essa questão dos protocolos, isso é tão grave, não é? Que alguns estados, São Paulo foi um dos estados que anunciou um retorno no dia 8 de setembro. E há poucos dias recuou para o dia 7 de outubro, está lá no UOL. Né? Outros estados, Goiás, Pará, Rio Grande do Norte, Acre e Tocantins, também recuaram a retomada das aulas. Por quê? Porque há uma aceleração da mortalidade, mas, acima de tudo, quem é que vai se responsabilizar por essas vidas? Não é? São vidas que estão em jogo, e a gente não pode, de forma alguma, esquecer disso. Nós temos o tempo todo que estar lembrando que todas as vidas importam. Essa questão de condicionar o retorno às aulas a leitos de UTI ou a leitos, não é? Isso não tem validade, não funciona. Por quê? Porque se a contaminação aumenta ou se os leitos aumentam, vai morrer gente do mesmo jeito. Então, a proteção à vida é que é fundamental. Então, a gente quer discutir esse protocolo, né? Eu estou falando enquanto professora da rede pública estadual, nós queremos, inclusive, fazer o chamado a todos da base,
da rede pública, das redes públicas, das cidades e do estado da Bahia, para que a gente esteja efetivamente discutindo esses protocolos, não é, de segurança sanitária. Microfone, dona Arleide. Alguns países voltaram às aulas quando a taxa de contaminação baixou, não é isso? E aqui no Brasil só tem aumentado essa taxa de contaminação. E o que eu tenho observado, eu falei no início, mas eu acho que estava com o microfone fechado, é essa comparação que a gente faz da política inicial, da política dos governadores em relação à política do Bolsonaro, que desde o início o Bolsonaro fez pouco caso dessa pandemia, né, que era uma gripezinha, e depois, mas mesmo assim, foi aumentando cada vez mais, né, e mesmo assim ele fazendo pouco caso das mortes, né, e daí, no socorreiro, essas questões assim, a vida tem que continuar, a economia tem que continuar, e os governadores eram o contrário, né, que eu falei, né. Aí, professor, me diga uma coisa, o que é que está por trás? Por que esses governadores que antes pareciam estar contra a política de Bolsonaro de abrir tudo, né? De abrir escolas, tudo mais, o comércio, nesse momento que está cada vez mais aumentando ainda, né? Essa taxa de contaminação, eles estão com uma política alinhada ao governo Bolsonaro e quer abrir escolas e pretende assim abrir também o comércio e tudo mais, a economia. É uma questão, a gente até conversou um pouco sobre isso na última live, é uma questão econômica, é a questão da pressão do capital mesmo sobre isso. Não podemos esquecer que a escola também movimenta a economia. E também não podemos esquecer de outro ponto, que estamos em um ano eleitoral para os municípios. Então, eu vou citar aqui alguns setores que provavelmente estão pressionando esses gestores para o retorno às aulas. O primeiro é a iniciativa privada, a educação privada, que está pressionando para o retorno por terem perdido alunos, terem perdido receita devido à pandemia e o fechamento das escolas. Alguns outros setores são importantes, como postos de gasolina, que fornecem combustível para o transporte escolar, que também estão perdendo dinheiro com essa situação. Então, são interessados nesse retorno às aulas para poder manter seus recursos e estão pressionando os prefeitos, principalmente aqueles que querem reeleição, para o retorno às aulas, como outros setores também que vendem material escolar, que trabalham com peças de reposição no transporte. Todos esses setores são interessados nesse retorno às aulas. Eu queria também voltar um pouco o comentário de Jane sobre os profissionais, a questão do REDA, e deixar claro o seguinte: muitos profissionais não deixaram de ir para as escolas, não estão deixando de trabalhar, independente de sua situação de risco ou não. Esses profissionais precarizados do REDA estão nas escolas trabalhando, estão na linha de frente, entregando cesta básica, entregando atividades, recolhendo atividades dos alunos. Então, é mais um motivo para esses governos quererem manter essa precariedade do trabalhador, do REDA, do terceirizado, que, infelizmente, não pode parar. A questão, além do REDA, é o retorno às aulas. Esse retorno às aulas, ele implica em mortes mesmo. Eu vou dar o exemplo da Alemanha. A Alemanha foi um dos países que fizeram o fechamento e tudo, mas já suspenderam novamente as aulas pelo número de contágios que aumentou após o retorno das aulas. Então, não é possível esse retorno das aulas nesse momento. Então, temos que ter muito cuidado. Outra coisa é assim, a discussão que vamos fazer, como a Jeane colocou, a companheira Jeane colocou, a discussão que queremos fazer de protocolo de retorno às aulas com os gestores e com a participação, sim, dos professores, mas é um retorno após uma vacina.
Deixar claro que o nosso posicionamento é que não discutimos protocolo de retorno sem vacina. Isso tem que ficar bem claro. E temos que deixar isso bem claro para os sindicatos. O sindicato tem que entender que ele tem que seguir a base, que somos nós profissionais da educação. Arleide? Então, agora uma coisa, outra coisa interessante. Nós estamos aqui falando, né, dos trabalhadores da educação, tá? Que a gente realmente acha que não deve voltar essas aulas, porque na verdade é um genocídio mesmo, é uma política genocida mesmo dos governadores, né, junto com o presidente da República, né, infelizmente. Mas assim, só os professores que acham isso e os pais? Será que os pais também não estão pensando, também não estão preocupados, né? Porque eu conheço pais que estão preocupadíssimos. Eu sou mãe também, estou preocupadíssima lá de deixar minha filha voltar, vou em casa. E aí, professora Jeane, colega, o que é que você acha sobre essa questão de parece que só os professores de educação não querem voltar às escolas, né? Querem voltar ao shopping, mas não querem. Os trabalhadores da educação são prejuízo só para os trabalhadores da educação, ou os pais também, né, tem esse medo, esse receio de voltar às escolas, colocar seus filhos nas escolas. Pois é. Bom, como nós colocamos, tem um dado aqui que eu gostaria de citar, eu falei em outra live, sobre essa questão da contaminação, né? Segundo o pesquisador matemático Eduardo Massad, da FAPESP, ele fala que o número de mortes após um retorno às aulas, nesse momento, nessa situação em que estamos, com a pandemia aí matando mais de 100 mil pessoas no Brasil, após o retorno, as mortes podem dobrar em 10 dias. 10 dias de aulas de retorno, né, com segurança, suposta segurança, 10 dias. E quadruplicar em 15 dias. Como o Elmo falou muito bem, nós não somos a favor de um retorno sem vacina. Nós somos a favor de uma discussão de retorno após vacina. Por quê? Porque a escola, como diz a filósofa Viviane Mosé, a escola não é separada da comunidade, da sociedade. A escola é parte da sociedade. Então, as crianças vão à escola, as crianças que forem à escola, dentro de todos os protocolos de segurança, elas ainda assim, elas vão até a escola, elas vão retornar para casa e elas vão conviver com outras pessoas, seus pais, seus tios, seus parentes, de maneira geral. E mesmo se elas não tiverem sintomas de contaminação, muita gente não tem sintomas de contaminação, pode transmitir o vírus. Então, isso aí, as pesquisas, a ciência deixa muito claro que tem pessoas que são assintomáticas, mas que mesmo assim elas transmitem o vírus, não é? Isso é muito importante da gente entender, porque a ligação da escola com a comunidade, com a sociedade, é evidente que vai ter, se houver esse retorno, um aumento significativo de pessoas contaminadas, né? A circulação de pessoas no transporte, né, como Elmo mesmo falou aí, eu moro em Alagoinhas e trabalho em Aramari, não é? Então, eu faço esse trajeto, outros colegas fazem esse trajeto, outros colegas vão para cidades muito mais distantes, em que eles têm que, inclusive, passam por outras cidades no caminho, não é? No transporte, não é? Então, essa questão de retorno às aulas sem vacina não é algo nem para ser discutido como protocolo, porque não tem como
num pátio de escola, a gente está controlando o tempo todo, e como já deixaram bem claro aí os dados, os governos reclamam, os governos estaduais, o daqui também, que gastou bastante investiu bastante e manteve o salário dos profissionais, como o Elmo colocou muito bem. Tem gente nas escolas que está trabalhando efetivamente, continua, né, permanece nessa linha de frente, arriscando a vida. Né? Então, é, é evidente que esse número vai explodir se houver esse retorno. Então, como os pais podem, só para finalizar, como os pais e os responsáveis vão encaminhar seus filhos, seus sobrinhos, seus netos para a escola diante de uma pandemia com mais de 100 mil mortes e sem a vacinação. Então, é muito complicado. Já ouvi muitos pais dizerem que não vão mandar os filhos para a escola este ano, não é? E vão aguardar realmente a vacinação, que é indispensável para que todos estejam realmente seguros, né? Até porque a gente está vivendo uma insegurança política muito grande, né? E a gente também precisa discutir isso, porque todas as questões da nossa vida, elas vão passar pela discussão política. Já dizia Aristóteles que nós somos um animal político. Portanto, a política que vem a discutir o bem comum, essa sim a gente quer validar para que a gente consiga conviver nesse sentido da pandemia, com muito mais segurança, né? E a segurança, nesse momento, é a vacina. Companheira Jeane, você tocou num ponto aí, política. Jeane, professora colega Jeane, e também professor Elmo, de uma coisa. Tem como professor fazer a discussão com alunos, alunos com meio ambiente, sobre pandemia, sem discutir a questão da política? É possível fazer isso? E assim, porque nós estamos chegando, né, ao nosso horário, né? Qual é o nosso papel enquanto sindicato, enquanto lutador do sindicato, enquanto partido, né? Qual é a relação, né, dessa discussão? Né? E é possível fazer, nós como professores, fazer uma discussão de temas atuais sem relacionar a política ao que está acontecendo ao nosso redor? Primeiramente, a função do professor, o ato de ensinar, o trabalho na escola, ele é político. É impossível separar educação de política. Não tem como você discutir meio ambiente sem discutir política, discutir pandemia, discutir uma crise sanitária dessa sem discutir política. É impossível. O professor é um ser político. Tem que ser político. Não tem essa conversa que colocaram que tem que acabar com a ideologia na escola. Isso é impossível. A ideologia está presente em todos nós falamos de algum lugar, nós somos seres ideológicos por natureza, e a aula é um ato político em si só, então é impossível. Pode-se até falar em não colocar uma política partidária, que é algo que tem que ser entendido. Política partidária, política eleitoral é uma coisa, e o ato político é outra coisa em si. Então, a aula é um ato político, é algo que não tem como ser separado, eles estão juntos. Eu queria que voltasse aí uma pergunta que um ouvinte colocou, como está sendo feito o planejamento nas escolas, se puder colocar novamente. Mas o que nós estamos discutindo é justamente isso. Nós, profissionais da educação, queremos participar do planejamento do retorno às aulas pós-vacina e queremos trazer pais, trazer alunos para essa discussão.
principalmente os professores do Estado que trabalham com alunos do ensino médio, é muito importante a participação dos alunos nesse retorno às aulas após a vacina, porque tem que haver um planejamento com participação dos profissionais da educação, que é quem conhece a realidade de cada escola. Não adianta alguém fazer um planejamento para 2021 sem a nossa participação, porque não tem como você planejar um estado como a Bahia, às vezes até municípios. Como eu trabalho no município, não é um município grande, mas tem várias características, tem a área do litoral, tem a zona rural, tem a sede do município, que são situações diferentes. Então, cada escola tem que estar fazendo seu planejamento, tudo isso tem que ser com a participação dos profissionais da educação, eu digo todos os profissionais da educação, não só professores, mas todos os que estão envolvidos na educação, os pais, os alunos, todos têm que participar desse planejamento, que é uma situação diferente. Já deveríamos estar participando desse planejamento há muito tempo, mas agora é mais urgente ainda a participação nessa situação. Então, não tem como a gente retornar às aulas sem o planejamento. O planejamento tem que ser feito com a participação dos professores e tem que ser feito vendo situação por situação, realidade por realidade das escolas. Não é possível isso. Arlete? Parece que houve um problema com a nossa companheira Arlete. Se já não puder voltar esse tema aí que ela fez a pergunta. Por si só. Saiu, não foi? Oi, a educação Arlete. por si só não resolve. Oi, agora voltei. De novo. Estou vendo. A educação, assim, vamos nos aproximando do final, não é isso? Aí eu vou pedir que vocês façam as considerações finais. Tá dando um problema aí no áudio de Arleide, mas eu entendi que há a pergunta, né, sobre essa questão. Como eu falei, quando a gente discute, quando a gente se dispõe a trabalhar história, por exemplo, é quase que impossível a gente não fazer uma discussão política, né? Mas não uma discussão política partidária necessariamente, uma discussão da política em si, daquela que vai exercitar, né, a cidadania, né, o bem comum, o bem coletivo, aquilo que é discutido coletivamente e aquilo que a gente se dispõe a fazer aqui, principalmente essas lives enquanto partido que nós estamos fazendo, estamos trabalhando, ela vem como uma discussão sobre várias questões da população de maneira geral, né? Como a gente já mencionou durante toda a live, a pandemia evidenciou a questão da desigualdade social. E se a gente for observar, por exemplo, tem uma frase de Bertolt Brecht, que eu não estou exatamente lembrada, quem lembrar a frase completa, colocar aí nos comentários, por favor, que se a gente deixar de discutir as questões políticas, alguém vai fazer por nós. Então, até que ponto, né, a gente se exime de discutir sobre a nossa própria vida, sobre as nossas próprias circunstâncias enquanto trabalhadores, não é? Nesse mundo capitalista, que a gente já vem reafirmando aqui, a questão do capitalismo é simplesmente o lucro. Se nós estamos aqui fazendo uma proposta alternativa a isso, e é justamente ser um partido socialista, um partido que está nas lutas, aqui enquanto partido, enquanto PSTU, nós
temos muito claro que o capitalismo mata. Mas nós queremos discutir no coletivo aquilo que é melhor para todos de uma maneira geral. E isso, de jeito nenhum, coloca a política em segundo plano. A escola não está dissociada da sociedade, a escola é também a sociedade e as demandas sociais adentram a escola, sim. Então, eu queria aqui agradecer a todos que estão nos acompanhando, que estão aí colocando seus comentários, não é? E que nós estamos aqui com essa proposição de fazer as discussões sobre as diversas temáticas, né, que nos afligem, e nós estamos num ano assim bastante incomum, né, bastante diferente, um ano em que a pandemia assolou e trouxe à tona várias questões que estavam assim colocadas em segundo plano, não é? Para nós está sempre em primeiro plano, porque infelizmente o descaso com a educação na história brasileira já vem muito tempo. É um descaso histórico. E nós estamos aqui e nós vamos, enquanto categoria, lutar para mudar todas essas condições desfavoráveis. Mas a gente só pode fazer isso na luta. Então, vamos adiante, avante, companheiros, e a gente vai continuar discutindo educação, sim, porque o que a gente quer é o melhor. A gente não quer simplesmente estar numa situação onde, historicamente, o atraso vem predominando. Isso mesmo, companheira Jeane. Lembrar que todos os problemas que nós estamos passando, a pandemia, desemprego, né, tem um problema, que é o capitalismo. Né? O capitalismo não resolve. Nós temos que, infelizmente, acabar com a sociedade capitalista. Nós pensamos numa sociedade socialista, né? Em todos sejam iguais, né? Que tenham direitos iguais, que tenham riquezas iguais, né? O grau de riqueza e tudo mais. Então, assim, gente, eu agradecer aos companheiros, professora Jeane, professor Elmo, agradecer também as pessoas que estão aqui participando, né? Inclusive tem até uma pergunta, se volta um pouquinho. Como é possível fazer discussão política sem também discutir como agem os partidos? Estava nos despedindo, mas professor Elmo pode responder essa pergunta? Que eu acho interessante que os internautas apareçam. Sim. Inclusive, teve outro comentário da professora, ou da ouvinte, não sei se ela é professora Sandra, que colocou que a falta da discussão política é um dos problemas que nos coloca nesse sistema social tão injusto. Eu concordo com ela, é verdade, é necessário discutir política, sim. E aí eu já entro na pergunta do Pedro Ernesto, que é assim, também não é possível discutir política sem discutir os papéis partidários. Quem são os partidos? A quem eles atendem? A quem eles servem, na verdade, nesse sistema capitalista que estamos aí. Então, não é possível discutir, entrar na sala de aula e fazer uma discussão sem dizer a quem servem esses partidos, eles estão a serviço de quem, em que é que vocês estão votando. É preciso que nossos alunos tenham essa criticidade de entender o papel deles na sociedade e entender qual a função dos partidos também é uma função nossa enquanto educadores. Não tem como não fazer isso. E não é necessariamente a gente fazer essa discussão pedindo voto para tal partido, mas discutir sim quem são esses partidos, a quem eles servem, por que vota tal coisa e não vota outra coisa, por que não chega material na escola, por que o orçamento da escola é tão ruim, por que não tem muitas coisas faltam na escola. Isso é resultado das políticas partidárias
das pessoas que estão governando o país. E quem governa o país é através de partidos, são votados pelos partidos. Então, eu acho que deve ser feita essa discussão, sim, da função dos partidos, como é que eles agem, como é que eles trabalham, para quem eles servem realmente. Então, não é possível e é necessária a discussão política para nossos alunos entenderem qual é o papel deles na sociedade, o que é que eles estão fazendo em suas comunidades, como é que eles estão reagindo a certas atitudes políticas, partidárias ou não, como é que eles estão reagindo a isso e qual é a função deles enquanto cidadãos que merecem, sim. Já para falar sobre as considerações finais, se não houver mais perguntas, nosso posicionamento é que a classe trabalhadora da educação, eu digo todos os trabalhadores da educação, devem pressionar seus sindicatos para uma discussão, para assembleias, para que o professor seja ouvido. Até porque o sindicato não existe sem profissionais. O sindicato só existe porque nós somos profissionais, eles são representantes. Eles não são o sindicato, eles são apenas representantes dos trabalhadores. Então, nós, enquanto trabalhadores da educação, temos que pressionar os nossos sindicatos, aos quais nós estamos filiados, para que eles tomem, sim, atitudes em relação a esse retorno criminoso das aulas sem vacina. Então, chega à conclusão que voltar às aulas só depois das vacinas, para isso precisa ter uma discussão forte, né, junto com a direção do sindicato, lembrar que nós não somos invisíveis, nós queremos discutir, né, a comunidade escolar também precisa discutir também, né, e então assim, gente, nós estamos acabando com essa live, mas a semana que vem nós teremos uma nova live, né, que como a professora Jeane falou a importância de, sim, conhecer partidos, sim, né, discutir política, sim, né, e na próxima live nós trabalharemos qual o papel do Partido Revolucionário nas eleições, né, porque sabemos que as eleições não vai resolver a vida, né, as nossas vidas, nossos problemas não vão se resolver numa eleição. Então, a gente precisa discutir, né, e saber qual é o papel de um partido revolucionário nas eleições. E eu aqui agora agradecer a participação da companheira Jeane, companheiro Elmo, a participação das pessoas que fizeram perguntas aqui, que nos ajudaram, né, muito com essa live. Pedi desculpas pela queda da internet, mudei de lugar para melhorar a internet, mas, infelizmente, houve... a nossa realidade, né? Mas, boa noite a todos e saudações socialistas. Saudações. Boa noite.